Boa noite, Dom, e a todos da comunidade do Evocando Medo. Meu nome é Pedro, e hoje conto algo que tem me assombrado desde que compreendi como cheguei ao mundo. Há algum tempo, precisei revisitar um passado que a maioria das pessoas preferiria enterrar. Não faço isso por bravura, mas por uma necessidade estranha de entender as sombras que rondam minha família. Fui criado por minha mãe, Maria, numa casa simples onde faltava conforto, mas sobrava silêncio e lembranças veladas. Às vezes, ela me olhava com uma tristeza tão densa que eu me perguntava o que poderia tê-la marcado daquele jeito. Quando eu tinha cerca de 16 anos, ela adoeceu gravemente. Foi nessa fase que me contou sua história, e por consequência, a minha. Faz pouco tempo que a perdi. Antes de morrer, minha mãe quis que eu soubesse de tudo o que ocorrera entre ela e meu pai biológico, Valdo, e porque eu não devia me deixar seduzir pelas mesmas forças que o destruíram. Na época, confesso que não entendi metade das coisas que ela narrava. Falava de rezas, agressões e de um gato enorme que, segundo ela, carregava uma espécie de maldição. Pensei, a princípio, que fossem delírios da doença. No entanto, depois que fui atrás de respostas, percebi que há mais mistério neste mundo do que nossa razão admite. Minha mãe nasceu em um sítio isolado, a quilômetros de qualquer centro urbano. Era filha única de avós que seguiam costumes duros, acreditando que a mulher deveria casar cedo para não desonrar a família, nem se tornar um peso. Ela costumava contar que quando tinha apenas 15 anos, seus pais aceitaram a proposta de casamento de Valdo, homem de 24 anos, bem visto na comunidade local por ter algumas cabeças de gado e terras férteis. Pelo que minha mãe disse, Valdo era aparentemente educado diante dos mais velhos, mas tinha um temperamento difícil, algo que ninguém parecia discutir abertamente. No dia das núpcias, minha mãe vestiu o que poderia ser descrito como um vestido branco singelo, costurado às pressas por uma vizinha. O casamento foi celebrado no único salão comunitário dos arredores, com muita gente reunida para ver a menina que iria se tornar mulher. Minha mãe lembrava de sorrirem para ela como se fosse um grande evento feliz, mas internamente ela carregava pavor. Não entendia muito bem o que significava ser esposa, nem tinha coragem de contrariar os pais. Assim, no auge de sua adolescência, mudou-se para a casa de Valdo. As primeiras semanas não foram tão ruins. Ela fazia de tudo para manter a casa limpa, aprendia receitas simples e tentava compreender a rotina de Valdo, que saía de manhã bem cedo para lidar com as terras e voltava ao anoitecer. Porém, aos poucos, o que era leve se transformou num clima pesado. Valdo passou a reclamar de tudo o que ela fazia, esbravejando a cada detalhe que não correspondesse ao gosto dele. Qualquer sujeira na pia ou comida sem sal era motivo para berros e ofensas. Minha mãe foi se tornando uma sombra de si mesma. Dizia que não havia um momento de paz, porque as reclamações de Valdo não tinham fim. Quando começaram os boatos de que o casal precisava de um herdeiro, logo as vizinhas perguntavam quando haveria um bebê. Minha mãe sentia-se pressionada, só que não engravidava de jeito nenhum, e isso se tornou um ponto de discórdia dentro de casa. Valdo a culpava diretamente, alegando que era ela quem não servia. Os xingamentos foram aumentando e se misturaram a empurrões. Com o passar do tempo, os empurrões se tornaram socos e tapas, feridas que ela não podia mostrar a ninguém. Diante da comunidade, Valdo continuava sendo o bom proprietário rural, aquele que ajudava em pequenas obras na região. Ninguém parecia notar ou queria notar o que se passava dentro daquelas 4 paredes. Minha mãe se sentia sem saída, pois não tinha com quem contar. Os avós moravam longe e eram os primeiros a dizer que um casamento devia ser para sempre. As mulheres dali, em sua maioria, viviam situação parecida, então ninguém oferecia refúgio. Foi aí que Valdo se envolveu ainda mais com jogos de azar. Quase toda noite, escapava para algum bar onde se reunia com peões e outros homens para jogar cartas. Ali, apostava pequenas economias, ferramentas de trabalho e até partes de seu próprio gado. Quando perdia, voltava transtornado e, invariavelmente, minha mãe pagava o preço. Certo fim de tarde, ele saiu bufando
e avisou que ia jogar até o sol nascer. Ela ficou aliviada por algumas horas de trégua, mas ao raiar da madrugada, ele surgiu cambaleando na cozinha. Trazia nos braços um gato grande de pelos escuros, que se mexia de forma tão silenciosa que quase parecia um vulto. Ela ainda estava acordada, sentada num canto, e se assustou ao vê-lo. "Olha o que eu ganhei nesse bar", disse Valdo, rindo de um jeito estranho, como se fizesse pouco caso. "Um desgraçado jurou que esse bicho vale mais do que ouro. Besteira. Mas enfim, tá aqui." Minha mãe não sabia o que responder. O gato encarava Valdo com olhos profundos. Ela percebeu que quando o felino pousou o olhar nela, não demonstrou medo. Pelo contrário, tinha uma calma quase desafiadora. Era como se o animal já conhecesse cada detalhe daquele ambiente. E de alguma forma, minha mãe sentiu um arrepio gelar sua espinha, como se algo fosse acontecer dali em diante. Valdo não deu nome ao gato. Jogou-o no chão do barracão e largou uma tigela de leite já meio azedo. Foi dormir, trancando a porta do quarto, sem se importar se minha mãe precisava dele para algo. Na manhã seguinte, o gato ainda estava ali, lambendo gotas de leite. Minha mãe, compadecida, pôs água fresca e um pouco de comida. Ele, silencioso, simplesmente ficou observando cada movimento dela. O tempo passou e o gato foi se aproximando mais de minha mãe. Em casa, ela quase não tinha com quem falar. Então passou a conversar baixinho com o bicho, chamando-o de Breu, por conta da cor de seu pelo. Breu era um companheiro mudo, mas parecia entender as emoções dela. Sempre que minha mãe chorava, ele se deitava perto, emitindo ronronados baixos, quase imperceptíveis. Aquela presença, estranhamente, a confortava. Certa vez, minha mãe notou que se sentia enjoada e com tonturas frequentes. Uma vizinha, a quem ela pediu segredo, explicou que eram sinais de gravidez. Para confirmar, fez um teste caseiro bem rudimentar, mas que indicava positivamente. Como não havia outra opção, revelou a notícia a Valdo durante o café da manhã. Ele largou a xícara sobre a mesa e a olhou com expressão confusa. Depois, sorriu de modo presunçoso. "Finalmente, quero ver quem vai duvidar da minha masculinidade agora." Ele não perguntou sobre o estado dela, apenas se vangloriou por ter um herdeiro. Minha mãe não soube se ficava feliz ou assustada. De todo modo, pensou que a chegada de um filho poderia abrandar o temperamento de Valdo. Mas o que ocorreu foi o contrário. Ele passou a beber e jogar ainda mais, justificando que um homem prestes a ser pai merece se distrair. Frequentemente, voltava embriagado e, se estivesse de mau humor, descontava nela, mesmo grávida. Certa noite, quando minha mãe já carregava por volta de 5 meses de gestação, Valdo chegou de madrugada. Abriu a porta de supetão, sem se importar se a luz estava apagada ou se ela estava dormindo. Chamou seu nome aos gritos. Ela, assustada, correu para ver o que acontecia. Valdo tremia de raiva. "Perdi todo o meu dinheiro e um boi no jogo. Aqueles canalhas me trapacearam." Ela tentou acalmá-lo, mas ele a empurrou contra a parede. Com a força do impacto, ela caiu de joelhos. Ele continuou reclamando, e então a agrediu sem piedade. Minha mãe só conseguiu se proteger como pôde, temendo pelo filho que carregava. Sentia golpes pesados nas costas e, por fim, desmaiou. Quando recobrou a consciência, já estava numa pequena enfermaria improvisada, a quilômetros dali. Uma enfermeira cuidava de suas feridas. Ao perceber que a barriga não estava mais intocada, ela se desesperou. Entre choros, soube que o bebê não resistira. Aquilo partiu minha mãe por dentro. Ela não era nem maior de idade, mas já havia perdido um filho de forma brutal. Valdo apareceu algum tempo depois, com os olhos inchados. Pediu perdão e disse que não foi por querer. Ela não conseguia olhar para ele. No entanto, sem ter para onde ir, acabou voltando para a casa dele quando recebeu alta. A partir de então, minha mãe entrou numa espécie de apatia. Fazia tudo mecanicamente. Cozinhava, limpava e mantinha o olhar distante. Falava o mínimo necessário. Valdo, por vezes, tentava se redimir, mas repetia o mesmo ciclo de bebida e violência. Ela já não reagia. Foi nessa fase que Breu passou a se aproximar mais dela,
quase sem sair de perto. O gato dormia em qualquer canto, mas, quando minha mãe chorava à noite, ele aparecia e se aninhava junto a seus pés. Os vizinhos comentavam que aquele gato trazia algum infortúnio, mas ninguém dizia abertamente na frente de Valdo. E foi então que o homem começou a apresentar sintomas esquisitos: febre constante, manchas na pele e um cansaço que o impedia de trabalhar. Buscou médicos, mas ninguém encontrava a causa. Ele foi definhando. Já não conseguia manipular as ferramentas nas terras, tampouco beber como antes. Parecia que algo o sugava por dentro. Uma tarde apareceu à porta de casa uma rezadeira conhecida na região, Dona Carmen, que disse ter escutado comentários sobre a doença dele. Ela se ofereceu para ver o enfermo. Entrou no quarto, examinou as feridas, fez orações e, ao sair, chamou minha mãe. Há algo aqui que não pertence. Esse gato que vocês têm, cuide para não mantê-lo debaixo do mesmo teto. Esse bicho não é qualquer gato. Minha mãe ouviu calada. O olhar de Dona Carmen era sério. Depois, cochichou que já vira caso semelhante em outro lugar, quando um homem ganhou um animal num jogo e começou a adoecer misteriosamente. Valdo, no desespero, agarrou-se à única esperança que podia ter. Disse para minha mãe que expulsasse o gato de casa. Como ela já não tinha forças para discordar, pegou Breu nos braços e o levou até onde viviam seus pais. Suplicou que eles cuidassem do bicho por alguns dias. Apesar de estranharem a situação, aceitaram. Ela voltou à casa de Valdo sem o gato, mas sem acreditar de fato que aquilo o salvaria. A saúde de Valdo, ao contrário do esperado, se degradou de forma ainda mais rápida. Ele não comia, não dormia, e quando tentava falar, saíam murmúrios sem sentido. Minha mãe se limitava a observar. As lembranças do bebê perdido e do quanto ele a agrediu formavam uma muralha de ressentimentos que ela não conseguia romper. Numa noite muito fria, Valdo deu o último suspiro. Minha mãe velou o corpo praticamente sozinha. Os poucos que foram dar condolências evitavam olhar em seus olhos. Quando terminaram de lacrar o caixão, ela disse que sentiu um alívio. Não um júbilo, mas um alívio por não precisar mais temer. Algumas semanas depois, minha mãe percebeu que estava grávida novamente. Era uma notícia ao mesmo tempo assustadora e redentora. Sabendo que nada mais aprendia aquela casa e aquelas terras, decidiu vendê-las. De posse do dinheiro, partiu para recomeçar a vida em outro lugar. Antes de ir, buscou Breu na casa dos avós. O gato estava tranquilo, como sempre, sem mostrar apego ou rejeição. Ela o levou numa carroça, juntamente com algumas malas, até alcançar uma vila distante. Alugou uma casa simples e lá reconstruiu seus dias, esperando que a gestação corresse bem. Certo amanhecer, notou que Breu havia sumido. Procurou-o ao redor, chamou, mas o animal nunca mais apareceu. Foi nesse cenário que eu nasci meses depois. Minha mãe me criou sozinha, guardando a história do que ocorrera com Valdo e o gato. Ela só foi me contar aos poucos, quando adoecia, e sabia que não tinha muito tempo. No início, confesso que duvidei de metade, mas aceitei ouvir até o fim, porque via o quanto falar disso era importante para ela. No final, me entregou alguns pertences antigos e pediu que um dia, se eu quisesse esclarecimentos, eu fosse até o antigo sítio. Então, pouco depois de completar 20 anos, decidi ir. Minha mãe já tinha partido desta vida e eu não sentia paz sem saber a verdade. Não conhecia direito o caminho, pois ela evitava mencionar nomes de lugares. Mesmo assim, juntei o que tinha e embarquei num ônibus que me deixou num ponto de estrada de terra. Desci e percebi que havia poucas casas dispersas, pequenos comércios e um velho galpão. O calor era sufocante. Carregava uma bolsa e a antiga caixa de madeira onde minha mãe guardava recortes de tecido, bilhetes, uma foto rasgada e algumas anotações. Tudo o que eu tinha de concreto eram lembranças confusas sobre a vida dela antes de mim. Fui andando pelo caminho de barro, perguntando a um e outro se conheciam alguém da família de Valdo ou se sabiam de uma casa de terras grandes que ficava mais adiante. Alguns moradores me olhavam com desconfiança.
Quase todos negavam saber qualquer coisa, mas fui insistindo. Até que me indicaram uma senhora de idade avançada, chamada Dona Zita, que vivia em uma casa simples, aos fundos de um sítio quase abandonado. Bati palmas na frente do portão torto. Uma voz fraca me mandou entrar. Encontrei Dona Zita sentada num banquinho de madeira, mexendo em algumas folhas de chá. Expliquei quem eu era. Falei que minha mãe se chamava Maria e que ela fora casada com um homem chamado Valdo. A anciã franziu o senho pensativa e respondeu devagar. Me lembro de uma moça bem nova. Sim, houve uma tragédia naquela família. E eu recordo do rapaz que ficou doente e morreu rápido demais. Mas não se fala disso aqui. Perguntei sobre o gato, descrevendo um felino escuro e grande. Ao ouvir a menção do gato, ela mudou a expressão. Seus olhos demonstraram certo medo. Já ouvi dizer que aparecia um gato por esses lados, que vinha com forasteiros e causava problemas. Mas não sei muitos detalhes. As pessoas evitam tocar nesse assunto. Agradeci e segui em frente. Consegui achar o que deveria ser o antigo terreno que pertencia a Valdo. Boa parte estava tomada por mato alto e cercas quebradas. No centro, via-se uma construção arruinada, com parte do telhado caído. Entrei empurrando a porta de madeira podre. Lá dentro, tudo era escombros. Imaginei minha mãe se movendo por aqueles cômodos, tão jovem e fragilizada. Peguei um pedaço de pano rasgado do chão, sem saber se poderia ter sido dela. A sensação era pesada. Senti um nó na garganta ao pensar no sofrimento que ela viveu ali. De repente ouvi um barulho sutil vindo do corredor escuro. Meu coração disparou. Caminhei devagar, tenso. Para meu alívio ou desalento não vi ninguém. Apenas tive a impressão de que algo se mexera na escuridão. Podia ser algum animal silvestre ou apenas um rato. Saí dali e assim que pus o pé do lado de fora, avistei o que juro serem 2 olhos brilhantes, entre os galhos de uma árvore seca. Pisquei, tentando ajustar a visão e enxerguei a silhueta de um gato grande completamente escuro. Num instante ele sumiu. Fui atrás, mas não o encontrei. Me perguntei se aquilo não seria apenas meu psicológico pregando peças. À noite consegui uma hospedagem simples com um homem chamado Rogério, que alugava quartos no fundo de sua casa. O quarto era pequeno, a cama era dura e tinha apenas uma janela com venezianas velhas. Enquanto tentava dormir, fiquei remoendo os relatos da minha mãe. A imagem do gato na árvore não saía da minha cabeça. Acordei várias vezes sobressaltado, jurando ouvir um miado longe. O relógio marcava sempre horas mortas, como 3 da madrugada ou 4 da manhã. Eu me levantava, olhava pela fresta da janela e nada via além do vento soprando poeira. No dia seguinte fui ao mercadinho local. Lá encontrei um senhor de feições bondosas que vendia ervas e raízes. Perguntei se ele conhecia alguma história de gato amaldiçoado. Ele desviou o olhar e respondeu num tom de cautela. Dizem que às vezes aparece alguém por aqui trazendo um gato escuro. Já vi gente jurar que esse bicho causa doenças estranhas, mas prefiro não me envolver. A cada conversa, encontrava fragmentos que confirmavam o que minha mãe me contara, mas ninguém queria dar mais detalhes. Foi então que ouvi falar de um curandeiro, seu Clayton, que vivia nos arredores, perto de uma ponte de madeira. Peguei um transporte precário e fui até lá. A casa dele era uma cabana rústica, cercada por galinhas e cachorros. Bati na porta. Pois não? Atendeu um senhor de voz firme, cabelos ralos e olhar profundo. Expliquei que queria entender melhor a lenda de um gato escuro, que supostamente causava infortúnios. Contei que achava que minha família foi vítima dessa criatura e mencionei o nome de Valdo. Seu Clayton me convidou para entrar, ofereceu um chá amargo e me ouviu atentamente. Já ouvi muitas histórias sobre esse felino que parece vagar de lugar em lugar. Ninguém sabe ao certo se é mesmo um gato ou outra coisa, disse ele mexendo a xícara lentamente. Há casos de gente adoecendo depois de brincar com o bicho, outros que passaram a ter uma sorte misteriosa em jogos, mas pouco depois caíram em desgraça. É como se esse gato prendesse as pessoas num pacto silencioso, sabe? Um arrepio percorreu meu corpo quando ele disse aquilo.
Perguntei se havia alguma forma de lidar com esse tipo de influência. Seu Clayton suspirou. Há quem diga que para se libertar é preciso recusar a posse do gato, porque o problema está em quem o aceita. É como se o animal ficasse transitando até achar alguém que abra as portas para ele, mesmo sem perceber. Agradeci os conselhos e voltei para o alojamento. A partir daquele dia, passei a desconfiar de cada sombra pelos quintais. No cair da noite, eu me sentia observado. O tempo estava seco, não chovia havia semanas. Uma madrugada ouvi arranhões na porta do quarto. Levantei, acendi uma velha lamparina e me aproximei. Meu coração batia forte. Abri apenas uma fresta e vi um olho amarelo me fitando. Escutei um miado grave que me deu calafrios. Então a criatura correu para a escuridão do quintal. Nos dias seguintes, comecei a ter dores de cabeça constantes, suores noturnos e uma fraqueza estranha. Passava a tarde com o corpo pesado, sem disposição. Olhei meus braços e notei pequenas manchas avermelhadas aparecendo. Tentei ignorar, mas elas aumentaram e ficaram mais escuras, como se houvesse um hematoma interno. O pânico me dominou. Eu estava reproduzindo os primeiros sintomas que minha mãe dissera ter acometido Valdo. Pensava comigo, será que aquele olhar do gato me fez algo? Ou estou apenas sugestionado? Aos poucos fui percebendo que a febre e a tontura se agravavam, me deixando cada vez mais fraco. Temendo o pior, procurei novamente seu Clayton. Ele me analisou, ouvindo meu relato sobre o gato na porta do quarto. Fez umas orações baixas, queimou ervas que soltavam uma fumaça densa e pediu que eu passasse a noite em sua cabana para que tentasse cuidar de mim com chás e banhos de ervas. Concordei, sem alternativa melhor. Naquela noite quase não dormi. Meu corpo latejava, a febre subia e eu tinha a impressão de que breves imagens de um gato escuro inundavam minha mente. Seu Clayton me acordava de tempos em tempos para me dar um caldo quente e passar um pano molhado na testa. Até que, em torno de 2 ou 3 horas da manhã, escutei um miado profundo, vindo do lado de fora. A porta da cabana sacudiu levemente, como se alguma força a empurrasse. Seu Clayton se levantou depressa, pegou um rolo de folhas secas e começou a rezar, fazendo o sinal de um amuleto que trazia no pescoço. Não abra essa porta, Pedro. Nem se mexa. Se esse gato quer entrar, vai tentar te atrair. Ele deve sentir que de algum modo você está vulnerável. Lutei contra o medo e a febre, me encolhendo na cama improvisada. Após alguns minutos, talvez tenham sido longos segundos, nem sei, o barulho cessou. Ninguém ousou sair para verificar. Só na manhã seguinte, quando abri a porta, vi marcas de garras rasgando a madeira na altura de um felino de porte maior que o normal. Sua Clayton se virou para mim. Se você não quer acabar como seu pai, precisa recusar essa influência. Deixar claro, em algum tipo de confronto, que não aceita o gato e que não vai fazer parte disso. Eu estava cansado, febril, mas concordei em tentar. Preferia arriscar do que continuar sendo assombrado e potencialmente morrer ali. Ele me pediu para permanecer na cabana por mais algum tempo, enquanto tentava me fortalecer com ervas. Preparava emplastros para as manchas e fazia defumações ao pôr do sol. Depois de alguns dias de repouso, eu me sentia um pouco melhor, mesmo que ainda fosse atormentado por dores no corpo e arrepios ao anoitecer. Então, seu Clayton disse que já era hora de tentar quebrar aquele laço. No quintal da cabana, ele delimitou um círculo com pedras. No centro, acendeu uma fogueira e me fez sentar ali, falando: "Vamos ver se ele aparece. Se aparecer, é a hora de dizer a ele tudo o que não quer mais carregar." Esperei ali, ouvindo os coachares de sapos e o canto de insetos. O vento soprava forte e, às vezes, eu tinha a sensação de enxergar algo se mexendo além da claridade do fogo. Foi então que, diante de uma moita, reparei em 2 pontos luminosos. Era o gato. Ele observava imóvel, como se estudasse cada um dos nossos movimentos. Seu Clayton fechou os olhos e murmurou orações que eu não conseguia decifrar. Minha pele queimava nas manchas escuras, exatamente quando o gato fixava o olhar em mim. Ele avançou alguns passos de forma lenta e parou perto do círculo de pedras.
Meu coração batia tão rápido que pensei que fosse desmaiar. Seu Clayton me cutucou o ombro. Fale com ele, diga que não o aceita na sua vida, que não quer continuar o que seu pai começou. Juntei coragem e mesmo com a voz trêmula gritei: não vou seguir esse caminho, não te quero comigo. Não vou cair na mesma armadilha que derrubou o meu pai. O gato ergueu a cauda, deu um miado grave e pareceu recuar, mas não correu de imediato. Ficou encarando, como se tentasse avaliar a sinceridade do que eu dizia. Sentia uma dor lacerante nos braços, onde as manchas latejavam. Seu Clayton atirou ao fogo algumas ervas que soltaram um cheiro acre. A fumaça se ergueu em espirais, indo na direção do gato. O felino deu um salto para trás, reagindo com um sibilo baixo, e então desapareceu na escuridão. Fiquei ali ofegante, suando frio, sem saber se realmente me livrara daquela presença. Ele vai procurar outra pessoa, Pedro. Quando percebe que não tem espaço, segue adiante, disse seu Clayton. Nós não destruímos a criatura, apenas a mandamos embora de perto de você. Na manhã seguinte eu acordei ainda fraco, mas notei que as manchas nos braços estavam menos inflamadas. Seu Clayton me aconselhou a ir embora daquele lugar, pois, enquanto eu estivesse tão próximo do sítio de Valdo, a energia do gato poderia voltar a me rondar. Então despedi-me dele, agradecendo mais do que as palavras poderiam expressar. Juntei meus pertences e tomei o caminho de volta para o vilarejo central, onde pegaria o ônibus. No trajeto senti um misto de alívio e tristeza. Alívio por acreditar que não teria o mesmo fim de meu pai. Tristeza por saber que minha mãe viveu tantas dores ali. Passei na casa de Dona Zita para me despedir. Ela olhou para meus braços e notou as marcas em processo de cicatrização. Murmurou algo sobre: o gato nem sempre vai embora de verdade, mas me desejou boa viagem. Subi no ônibus e enquanto ele se afastava, eu tentava me convencer de que o capítulo estava encerrado. Queria deixar para trás a memória de Valdo, sua violência e essa entidade felina que quase sugou minha vida. Voltei à casa onde tinha vivido com minha mãe. Agora, sozinha, a construção parecia mais vazia do que nunca. Arrumei o lugar, guardei o que restava das coisas dela e, aos poucos, retomei uma rotina mais ou menos normal. Mesmo assim, de vez em quando acordava no meio da noite, certo de que ouvira um miado distante. Levantava da cama, ia até a janela e ficava olhando a rua escura. Nunca via nada, mas um calafrio persistia em correr por minha nuca. Hoje, passados alguns anos, não apresentei mais sintomas. As feridas sararam, embora algumas manchas leves ainda existam como cicatrizes. Quando me perguntam sobre o que aconteceu, normalmente dou respostas vagas. Não tenho desejo de ser visto como louco ou de espalhar boatos por aí. Mas neste relato, deixo meu aviso. Há coisas que fogem à explicação simples. Minha mãe sobreviveu enquanto pôde, mas o que ela viveu a marcou profundamente. Eu próprio quase sucumbi a essa mesma força que se disfarça num gato escuro. Não sei se chamá-lo de maldição ou apenas de uma sombra que se alimenta da fraqueza alheia. Sei, no entanto, que onde quer que ele esteja, breu ainda vaga, à espera de alguém que o aceite num instante de vulnerabilidade. E quem o faz, sem perceber, pode acabar destruído. Prefiro crer que, ao recusar esse ciclo, poupei minha vida de um destino cruel. Caminho adiante, sem esquecer de onde vim, mas também sem me prender ao passado. Sinto que toda vez que escuto um miado grave no silêncio da madrugada, algo em mim estremece. A lembrança daquele olhar felino que, em certo momento, tentou me tomar por inteiro. Espero que ninguém mais precise vivenciar esse tipo de terror. E caso algum forasteiro apareça na sua porta com um presente, seja cuidadoso. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom.
Eu tinha 10 anos quando passei a entender que a ausência do meu pai fazia parte da rotina do nosso lar. Ele trabalhava como caminhoneiro, rodando por estradas longas a cada nova entrega. Às vezes ficava 3 ou 4 dias fora, e eu me acostumei a vê-lo colocando a mala na caçamba do caminhão, tomando um último café na cozinha e dizendo de voz firme: "Cuide bem da sua mãe, Michele. Volto antes de você sentir saudade." Depois ele me abraçava apertado e partia. Só que a saudade chegava em questão de horas, e eu compensava brincando com as galinhas do quintal ou ajudando minha mãe, Dona Rosa, em pequenos afazeres. Ela era professora em uma escolinha rural. Mulher de hábitos calmos, preferia resolver tudo na base do diálogo. Quando alguma criança se metia em confusão, ela sentava com o aluno e explicava que gritar só adiantava se a gente quisesse assustar, não convencer. Por causa disso, eu cresci ouvindo que paciência e conversa resolviam qualquer problema. Nossa casa ficava num vilarejo pequeno, onde os vizinhos sabiam o nome de todo mundo. Eu costumava caminhar com minha mãe até a escola, e no caminho recebia "Bom dia, Michele", daqui e dali, sempre retribuindo com um aceno envergonhado. Acho que aquela tranquilidade toda me moldou para ser uma pessoa de temperamento brando. Raramente eu me irritava ou discutia. Conforme cresci, passei a sonhar em conhecer outros lugares, estudar em uma cidade maior e arrumar um emprego que me desse oportunidades. Meus pais concordavam, contanto que eu terminasse o ensino médio por lá. Promessa feita, promessa cumprida. Aos 18 anos me mudei para cursar administração. Seria minha primeira vez morando sozinha. Meu pai, seu antenor, me levou de caminhão até a rodoviária da cidade, onde peguei um ônibus rumo ao meu novo destino. Minha mãe me encheu de recomendações. "Se alguma coisa apertar, você volta, minha filha. Sua casa sempre estará aberta." Abracei-a com o coração aos pulos, ansiosa e ao mesmo tempo apreensiva. Fui recebida por uma conhecida de infância que já vivia na cidade e dividia o apartamento com outra moça. A partir do dia seguinte, iniciei uma rotina exaustiva. Acordava cedo, pegava ônibus lotado para o escritório onde fui admitida como auxiliar e, ao término do expediente, corria para a faculdade. Não sobrava dinheiro para luxos. Meu almoço era simples e eu controlava cada centavo para pagar aluguel e comer. Apesar do cansaço, eu alimentava o sonho de conseguir algo melhor no futuro. Poucas vezes saía para me distrair, mas, quando aparecia alguma oportunidade, tentava aproveitar. Foi num desses raros convites que conheci Arthur. Minha colega de trabalho, Elaine, decidiu organizar um almoço de confraternização num sábado. Eu relutei, pois geralmente preferia ficar em casa descansando, mas ela insistiu. Disse que seria uma boa chance de me enturmar com os outros do setor. No dia combinado, saí do escritório e peguei carona com Elaine até a casa dela. Lá estavam cerca de 10 pessoas e eu não conhecia metade. Serviam petiscos simples, refrigerantes e alguns preparavam a churrasqueira. A conversa corria solta e eu me sentei perto da janela, meio deslocada. Em certo momento, Arthur chegou. Ele aparentava ser alguns anos mais velho do que eu. Tinha um sorriso fácil, cumprimentou todo mundo e se apresentou de maneira espontânea. "Você é a Michele, certo?" A Elaine comentou que trabalha no mesmo escritório. Concordei, sem graça, e convidei-o a se sentar. Começamos a conversar. Ele contou que trabalhava como supervisor de logística em uma empresa de entregas, algo que soava familiar por causa da profissão do meu pai. Foi o primeiro ponto de empatia. Falou que vivia com a mãe, Dona Dirce, pois o pai havia falecido quando ele ainda era criança. Notei um brilho de afeto nos olhos dele ao mencionar a mãe. Disse que ela tinha se esforçado bastante para criá-lo. Eu entendi bem essa dedicação, pois também viera de uma família simples. Ele me perguntou como era minha vida no vilarejo e fui contando sobre o quintal com galinhas, sobre as viagens do meu pai e as aulas da minha mãe. Entre goles de refrigerante e gargalhadas de quem fazia piada na roda de amigos, Arthur e eu percebemos que combinávamos em várias coisas. Gostávamos de músicas tranquilas, tínhamos aversão a baladas barulhentas e preferíamos um passeio ao ar livre a uma festa até de madrugada. Perto do fim da confraternização, ele me pediu o número do celular.
Trocamos e não esperávamos nada muito sério. Porém, cerca de 2 dias depois, ele me ligou convidando para um café. Aceitei animada. A partir daí, engatamos uma sequência de encontros que pareciam cada vez mais especiais. Fomos ao parque, assistimos a um filme de comédia e começamos a namorar pouco tempo depois. Arthur era atencioso de uma forma que eu nunca tinha experimentado. Ele me ligava à noite para perguntar se eu havia chegado bem em casa. Me mandava mensagens no intervalo do almoço e, de vez em quando, aparecia no meu prédio com alguma guloseima que achava que eu ia gostar. Isso tudo me deixava encantada, pois sempre admirei quem se importa com detalhes simples do dia a dia. Com o passar dos meses, nos tornamos um casal estável. Eu tinha por volta de 23 anos e ele beirava os 28. Começamos a conversar sobre dividir um apartamento. Parecia um passo grande, mas ao mesmo tempo natural. Eu passava tanto tempo na casa dele quanto no meu quarto alugado. A mãe dele, Dona Dirce, era uma mulher de expressão séria, mas que me recebeu com cordialidade da primeira vez que apareci por lá. Lembro dela abrir a porta com um pano de prato nas mãos. "Você deve ser a Michele. O Arthur comentou que é sua namorada." "Isso mesmo, prazer, Dona Dirce." Ela me convidou a entrar e ofereceu o bolo que havia saído do forno. O primeiro contato foi tranquilo, apesar de eu sentir certa rigidez no modo como ela ajeitava tudo na cozinha. Via espiando meus gestos, talvez avaliando se eu era uma moça de família. Quando lhe contei que trabalhava e estudava, ela comentou: "Que bom que se dedica, mas não esqueça que mulher também tem de saber cuidar de casa, viu?" Achei o comentário meio antiquado, mas não reagi. Apenas ri para descontrair. Arthur interrompeu, fazendo um elogio sobre meu feijão, e ela pareceu aprovar, embora eu notasse um olhar de desconfiança. Porém, nada alarmante. Logo alugamos um apartamento modesto, 2 quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro só. Não era luxuoso, mas nos enchemos de orgulho arrumando cada cantinho. Minha mãe ficou contente ao saber que eu estava conquistando minha independência. Meu pai, por outro lado, não se animou tanto, talvez por achar que eu estava me jogando muito cedo numa vida a 2. Mesmo assim, não se opôs. O contrato foi assinado e nos mudamos. Na primeira semana ali, Dona Dirce chegou de surpresa, carregando sacolas cheias de produtos de limpeza e uma caixa de panelas. Lembro que ela mal bateu na porta. Foi Arthur quem a atendeu e eu estava no corredor tentando organizar a bagunça de caixas. "Filha, acho que vocês vão precisar desses produtos. Eu sei que apartamento novo tem cheiro de tinta. É sempre bom desinfetar tudo." Ela entrou sem cerimônia e começou a abrir as portas dos armários, fazendo anotações mentais do que faltava. Tirou panos de prato, vassoura, rodo. Me agradeceu por deixá-la ajudar, embora eu não tivesse dado permissão alguma. Eu tentava sorrir, mas me sentia invadida. Arthur, porém, ficou feliz. "Viu só, Michele? Minha mãe é prática, ajuda bastante." Concordei, mesmo desconfortável. Naquele dia, ela também trouxe ingredientes para preparar um almoço ali mesmo. Enquanto cozinhava, repetia: "O Arthur tem o estômago sensível, é bom evitar temperos muito fortes. E ele gosta de comer arroz fresquinho todo dia, viu?" Assenti, levando na brincadeira, mas por dentro estava perturbada. Tinha acabado de me mudar e não queria tanto monitoramento. Ainda mais porque Arthur não parecia notar a intromissão. Depois disso, as aparições dela se tornaram constantes. Aparecia em horários aleatórios com desculpas variadas. Deixava potes de comida, panos de prato, flores para alegrar o ambiente. Qualquer objeto fora do lugar rendia uma observação crítica. Por vezes ela abria a geladeira e comentava: "Só tem besteira aqui. Arthur não pode se alimentar mal. Você sabe cozinhar mesmo, Michele?" Eu tentava engolir o desconforto, mas quando a intimidade dela no nosso lar ficou exagerada, comecei a discutir com Arthur. Ele dava de ombros. "Ela só quer ajudar, você se irrita por coisa pequena." Meu estresse se acumulava. Não sou de brigar, mas tentei esclarecer que me sentia invadida, que ela estava impondo um jeito de viver
e que isso me deixava desconfortável. Arthur concordava da boca para fora, mas nunca falava nada para a mãe. Como resultado, ela continuava entrando sem bater, arrumando minha cozinha como se fosse a dona. Uma vez, acordei de camisola e quase dei de cara com Dona Dirce no corredor. Ela entrou no quarto com um jogo de lençóis, soltando: "Eu trouxe esses lençóis que são mais fresquinhos para o calor. E não precisa ter vergonha de mim, somos da família, não é?" Senti-me exposta. Pedi que ela aguardasse do lado de fora enquanto eu me vestia, mas ela soltou uma risadinha, fingindo não ver problema. Depois saiu, deixando um clima estranho. Quando Arthur chegou, reclamei. Ele disse que eu estava exagerando e que devia relaxar, como se a falta de privacidade fosse pouca coisa. Em paralelo, a vida profissional ia bem e eu estava quase terminando a faculdade. Só que dentro de casa, a tensão crescia. Eu já não encontrava paz. De repente, qualquer barulho de chaves na porta me dava um frio na barriga, com medo de ser Dona Dirce de novo. Teve um dia específico em que eu estava exausta do trabalho. Tínhamos um projeto grande no escritório e eu sonhava apenas em chegar em casa, tomar banho e descansar. Abri a porta do apartamento e, para minha surpresa, Dona Dirce estava na sala com Arthur, descarregando uma caixa enorme de mantimentos. Ao me ver, ela me mediu dos pés à cabeça. "Você chegou tarde, hein? Deixou o Arthur sem almoço?" Eu quis responder algo educado, mas minha paciência estava no limite. Falei: "Dona Dirce, eu trabalho o dia todo e nós dois sabemos cozinhar. Não é porque sou mulher que tenho de resolver tudo." Ela ergueu a sobrancelha, indignada. "Não foi assim que criei meu filho. Ele merece alguém que cuide dele." Arthur ficou em silêncio, sem me defender. Aquilo doeu fundo. Fui para o quarto sufocada de raiva. Mais tarde, quando Dona Dirce foi embora, tentei conversar com ele. Mas a resposta que ouvi foi sempre a mesma: "Você está nervosa, ela só quer ajudar." Foi nesse ponto que comecei a perder a calma. As brigas se tornaram frequentes. Ela seguia aparecendo, dando palpites, criticando-me por qualquer detalhe. Arthur não apenas não me apoiava, como também adotava o discurso de que eu não compreendia o amor de mãe. Em poucos meses, passei a ter insônia, acordando várias vezes durante a noite com pesadelos em que Dona Dirce surgia para me acusar de não ser boa o bastante. Isso se refletia na minha saúde física, enjoos, dores de cabeça, tontura. Teve um domingo em que eu quase desmaiei na cozinha ao levantar para fazer café. Senti a vista escurecer e precisei segurar a pia para não cair. Arthur, ao ver meu estado, insistiu que eu fosse ao médico. Fui, mas ele não me acompanhou. O diagnóstico foi estresse agudo. Recebi a orientação de repousar por uns dias, coisa que eu não conseguia fazer, pois Dona Dirce ligava a toda hora e aparecia sem aviso. Depois da consulta, tentei telefonar para minha mãe. Ela, aflita, quis me buscar de imediato. No dia seguinte, ela pegou um ônibus e chegou ao nosso apartamento. Quando entrou, me encontrou encolhida no sofá, pálida e tremendo. Sem pensar duas vezes, me ajudou a arrumar as malas, dizendo que me levaria de volta para a casa deles no interior, ao menos por um tempo. Arthur não deu as caras naquela hora. Tinha saído para resolver algo no trabalho. Eu deixei um bilhete, dizendo que precisava de um descanso e que ele poderia me ligar. Voltar ao vilarejo foi um misto de alívio e estranheza. Alívio porque minha mãe e meu pai me receberam de braços abertos. Estranheza porque eu sentia vergonha por fracassar. Nas primeiras noites, tive pesadelos intensos, acordando aos gritos com a imagem de Dona Dirce me encarando, falando coisas terríveis. Minha mãe, Dona Rosa, notava meu suor frio e pedia que eu contasse tudo. Falei sobre as humilhações, as invasões de privacidade e a omissão de Arthur. Ela ficou tão indignada que precisou respirar fundo algumas vezes para não praguejar. Meu pai, seu antenor, me escutou em silêncio, mas percebi sua raiva contida quando murmurou: "Homem que não protege a própria esposa e deixa a mãe maltratá-la não merece confiança." Fiquei alguns dias sem atender as ligações de Arthur, que tentava contato sem parar. Só retomei o celular quando me senti um pouco melhor. Ele me ligou, perguntando se eu voltaria ou se o nosso relacionamento tinha chegado ao fim.
Eu expliquei que estava doente, que precisava de tempo, e ele rebateu que eu estava exagerando, encenando, para colocá-lo contra a parede. Aquilo me irritou tanto que desliguei. Passei o resto da tarde na rede balançando devagar, tentando controlar o choro. Vivera com Arthur momentos bonitos, mas agora surgia esse lado cruel, incapaz de enxergar meu sofrimento. Minha mãe recorreu a uma vizinha, Dona Aparecida, conhecida por suas orações e benzimentos. Nunca fui muito ligada a esse tipo de coisa, mas estava tão desesperada que aceitei. Numa tarde, Dona Aparecida chegou com um ramo de ervas e um copo de água. Rezou baixinho, fazendo o sinal da cruz ao redor de mim e murmurando orações. Depois, soprou no copo, dizendo que ali estava energia ruim que precisava ser jogada fora. Ela me olhou com olhos cheios de preocupação. Você está carregada, menina. Essa raiva que essa senhora nutre por você não é coisa boa. Engoli em seco ao ouvir a palavra raiva. Eu sabia que Dona Dirce não gostava de mim, mas não imaginava que chegasse a ponto de fazer algo mais sombrio. Ainda assim, respirei fundo e tentei me manter cética. Aceitei a simpatia, pois qualquer ajuda era bem-vinda. Poucos dias depois, passei a dormir melhor. O próprio ar do interior, mais puro, parecia me acalmar. Meu chefe no escritório concordou que eu trabalhasse alguns dias em casa, enviando relatórios por e-mail. Isso me deu liberdade para me recuperar sem pressões. Enquanto eu tentava voltar ao normal, Arthur continuava me mandando mensagens, ora carinhosas, ora agressivas. Em uma delas, disse que a mãe estava chateada por eu ter fugido e que se eu não voltasse, não saberia manter um casamento. Aquilo me fez despertar para outro fato. A essa altura, Arthur e eu já tínhamos nos casado no civil, numa cerimônia bem simples. Eu estava, portanto, legalmente unida a ele, e esse vínculo me dava calafrios. Precisava agir. Conversei com meus pais e procurei orientação jurídica na cidade mais próxima. Decidi pedir divórcio. A ideia me deixou arrasada, pois ainda gostava de Arthur. Mas entendi que continuar naquele casamento era colocar minha sanidade em risco. As primeiras notificações foram enviadas. Arthur se recusou a assinar. Então marcaram uma audiência em um setor responsável por assuntos familiares e, enfim, ele compareceu. Quando o reencontrei naquele local, me doeu enxergar seus olhos fundos de quem não dormia bem. Ele me acusou de abandoná-lo, falando que a mãe estava adoecendo. Antes que eu pudesse dizer algo, o mediador pediu calma. Ao final, Arthur assinou os papéis, mas soltou uma frase amarga. Você vai se arrepender de não ter um pingo de compaixão por nós. Engolia seco, minha mão tremia enquanto eu assinava também. Senti um sabor agridoce ao sair dali. Era como romper um ciclo e ao mesmo tempo dar adeus a um sonho. Voltei para o interior definitivamente, querendo reconstruir minha vida sem intromissões. Entretanto, as noites ainda me presenteavam com sonhos estranhos, nos quais Dona Dirce me perseguia pelos corredores do apartamento. Acordava sobressaltada, suando frio. Minha mãe, percebendo meu nervosismo, insistiu para que Dona Aparecida continuasse me ajudando com rezas e benzimentos. Chegou a dizer: filha, às vezes não é só problema de convivência, pode ter coisa mais pesada envolvida. Concordei, mas tentava não me fixar nisso. Porém, uma tarde, ouvi boatos que me deixaram arrepiada. Comentavam que Dona Dirce andava mexendo com gente que fazia trabalhos para separar o filho de mulheres que ela considerava inadequadas. Senti meu estômago revirar ao escutar essas insinuações, pois explicaria muito sobre o clima pesado que eu vivia. Ainda que não estivesse 100% convencida, não descartei a possibilidade de existir alguma manipulação espiritual ou mental. Os benzimentos de Dona Aparecida me davam certo alívio. Ela usava arruda, sal grosso e orações baixas que me faziam sentir um calor no peito, quase uma sensação de proteção. Poucos meses depois começou a circular a notícia de que Dona Dirce fora internada às pressas após um derrame. Isso chegou até a mim por meio de uma antiga colega de faculdade que ainda trabalhava na cidade. Segundo ela, Arthur andava desesperado, sem saber como pagar certas despesas e irritado com todo mundo. Não me surpreendeu não receber qualquer ligação dele pedindo ajuda.
mas no fundo me sentia confusa. Por um lado, a lembrança de Dona Dirce me causava pavor. Por outro, eu não desejava a desgraça de ninguém. Na mesma semana, Arthur finalmente me ligou. Atendi com a voz trêmula. Michele, minha mãe está no hospital, eu preciso de você. Não seja cruel. Ele falava com uma voz amarga, cheio de rancor. Expliquei que não tinha condição de voltar para a cidade, que ainda me recuperava e que, afinal, ele não esteve ao meu lado quando eu fiquei doente. Ele me chamou de egoísta e desligou na minha cara. Senti-me culpada por um momento, mas logo lembrei todo o sofrimento que suportei. Não era possível que ele esperasse apoio da pessoa que a mãe dele maltratou por tanto tempo. A situação me abalou a ponto de eu ter uma crise de choro. Dona Rosa, minha mãe, ficou ao meu lado, passou a mão nos meus cabelos e disse para eu não me torturar. Naquela noite, tive pesadelo outra vez. Sonhei que via Dona Dirce estirada em uma cama de hospital, murmurando meu nome, só que seu olhar era frio, quase maléfico. Acordei suando, coração aos pulos. Dona Aparecida foi chamada mais uma vez e fez outra reza forte. Ela segurou minhas mãos e com a voz baixa avisou: o mal que essa mulher te lançou talvez esteja retornando a ela mesma, mas você ainda pode sentir ecos dessa negatividade. Não abaixe a guarda. Eu mantive minha fé na razão, mas não descartava o poder dos sentimentos ruins. Seja como for, nos dias seguintes voltei a me concentrar no trabalho remoto. Precisava pôr a vida nos trilhos. Cada vez que me lembrava de Arthur e Dona Dirce, tentava rezar mentalmente ou me distrair. Minha saúde física melhorou, embora um certo pavor noturno ainda fizesse parte de mim. Algumas semanas depois, me ligaram de um hospital dizendo que Dona Dirce estava inconsciente e parecia sussurrar algo que soava como meu nome. Perguntaram se eu tinha contato de Arthur. Passei o número, mas me senti com um nó na garganta ao imaginar que ela, em delírio, de certa forma me invocava. Conversei com Dona Aparecida e ela repetiu que eu deveria perdoar, libertar o rancor. Eu tinha raiva, sim, mas também compreendia que alimentar esse sentimento era me manter presa a essa história. Num fim de tarde, resolvi que precisava seguir em frente de vez. Fiz uma fogueira no quintal e queimei algumas lembranças. Fotos, bilhetes, cartões que trocávamos no início do namoro. Acompanhar aquelas chamas me trazia dor, mas também alívio. Minha mãe assistia à distância, respeitando o meu momento. Quando as cinzas esfriaram, recolhi tudo em um saco e joguei fora. Esse gesto simbólico me ajudou a dormir melhor naquela noite. Faltava pouco para eu retomar alguma estabilidade emocional, quando recebi um telefonema de uma conhecida da cidade. Ela me contou que Dona Dirce havia falecido. Arthur não fora visto no hospital nas últimas horas e ninguém sabia onde ele estava. O corpo foi encaminhado a um enterro simples. Senti uma pontada no peito, mas não era exatamente tristeza. Era uma sensação de que um ciclo maligno se encerrava. Deitei na cama, fitando o teto e ponderando como algo que começou tão alegre se transformara em tragédia. Dali em diante, Arthur não me procurou mais. Soube por meio de boatos que ele sumiu, talvez para morar com um parente distante. Não me interessei em confirmar. Eu só queria paz, longe de toda aquela influência. Continuei no interior trabalhando à distância e apoiando meus pais. Lentamente voltei a sorrir, a comer sem sentir aquele nó de ansiedade no estômago. De vez em quando, eu tinha lampejos de lembrança. O olhar de Dona Dirce, as visitas inesperadas, as palavras duras. Mas esses pensamentos começaram a perder força. Nesse período, passei a ajudar minha mãe na escolinha. Não como professora, pois ainda não tinha formação para tal, mas como voluntária na biblioteca improvisada, lendo histórias para as crianças pequenas. Achei uma forma de redescobrir a paciência, a conversa mansa, as virtudes que minha mãe sempre me ensinou. Meu pai, quando voltava das viagens, me encontrava mais tranquila. Ele me oferecia café no fim da tarde e ficávamos olhando o sol sumir atrás das árvores. Quase não falávamos do passado, mas havia compreensão mútua. Meses se passaram e reencontrei no trabalho remoto uma fonte de tranquilidade.
Comecei a pensar em voltar à cidade para encerrar meus estudos presenciais e tentar um cargo melhor. Minha mãe apoiou a ideia, dizendo que eu não podia ficar presa a traumas. Uma amiga, Denise, que havia estudado comigo, me ofereceu um quarto no apartamento dela até que eu me estabilizasse. Refleti muito e finalmente decidi que não podia deixar o medo me paralisar. Respirei fundo, fiz as malas, despedi-me dos meus pais e embarquei em um ônibus na manhã de uma segunda-feira. Sentia um frio na barriga, mas também a sensação de que merecia retomar minha liberdade. Ao chegar à cidade, Denise me recebeu de braços abertos. O apartamento dela era organizado, com 2 janelas grandes que deixavam o sol entrar. Fiquei com um quarto que dava vista para um quintal cheio de plantas. No dia seguinte fui a algumas entrevistas. Consegui um trabalho em um escritório menor, mas com um ambiente acolhedor. Tive receio de reencontrar alguma lembrança do meu antigo lar com Arthur, mas felizmente não precisei passar perto daquele bairro. Ainda assim, às vezes me vinha a sensação de ser observada. Ao caminhar pela rua, eu olhava por cima do ombro para garantir que não era seguida. Talvez fosse apenas fruto dos traumas passados. Certa noite tive um pesadelo em que aparecia diante de uma porta velha, e ao abrir, vi a Dona Dirce sentada na sala, me encarando sem piscar. Acordei suando, mas notei que meu peito não estava tão apertado como antes. Foi um susto, mas a ansiedade não me dominou por completo. Denise me trouxe água e me acalmou. Contei a ela que, antigamente, eu teria ficado acordada até o amanhecer, mas agora sentia que conseguia respirar melhor, que tinha forças para aceitar que era apenas um sonho, ou um resquício do passado. Cochilei de novo e, ao amanhecer, fui trabalhar normalmente. Dali em diante me adaptei ao novo emprego. Os colegas eram receptivos e o chefe demonstrava compreensão com meus horários, já que eu também cursava as disciplinas finais na faculdade. Às vezes, ao sair para almoçar, lembrava dos primeiros passeios com Arthur e sentia uma pontada de saudade, mas logo a substituía pela certeza de que não havia mais volta. Eu não podia abrir mão da minha saúde mental. Dona Aparecida, sempre preocupada, me ligava de vez em quando dizendo que fazia orações para eu ficar protegida. Agradecia e seguia em frente. Quando completei um mês na nova rotina, Denise e eu comemoramos com pizza. Era a primeira vez em que me permitia sorrir abertamente sem pensar em que hora Dona Dirce apareceria, o que Arthur reclamaria ou se eu teria um pesadelo. Ao deitar aquela noite, enfrentei a escuridão do quarto com o pensamento firme: chega de viver no passado. Alguns dias depois recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Arthur, perguntando se eu tinha 1 minuto para conversar. Demorei para responder. Pensei em bloqueá-lo, mas, por curiosidade, abri a mensagem. Ele dizia que queria pedir desculpas e explicar que o estresse com a saúde da mãe o desestabilizou. Fiquei mexida, mas não quis prolongar. Mandei algo curto: não vejo mais sentido em conversarmos, desejo que fique bem. Ele não insistiu. Depois de alguns minutos, a foto de perfil sumiu e imaginei que ele tivesse me bloqueado ou ficado ofendido. Senti um alívio estranho, como se uma porta se fechasse para sempre. No mês seguinte, com mais segurança emocional, decidi alugar meu próprio apartamento. Era pequeno, mas aconchegante. Numa noite, me sentei no chão da sala, vazia de móveis, e reparei que o silêncio não me dava medo. Pelo contrário, me convidava à reflexão. Acendi uma pequena luminária e fiquei contemplando as paredes claras. Pensava em tudo que vivi, na sogra que me invadiu, no ex-marido que se calou quando eu mais precisava e na minha força renovada. Senti pela primeira vez em muito tempo uma paz que beirava a alegria. Em uma madrugada despertei de um sonho confuso em que caminhava por um corredor antigo e escuro. No fim dele, Dona Dirce estava de costas, se afastando lentamente. Não a vi me encarar ou gritar. Parecia apenas ir embora. Acordei com o coração em ritmo normal, sem ofego, e percebi que talvez, enfim, eu tivesse me libertado daquele fantasma interior. Abri a janela do quarto e deixei a brisa entrar. Uma sensação de plenitude percorreu meu corpo.
Hoje, passados alguns meses, continuo vivendo nesse apartamento simples, mas totalmente meu. Meus pais me visitam sempre que podem, e eu vou ver o vilarejo quando sinto saudade. Aos poucos, reatei laços com colegas que fiz aqui na cidade. Até consigo me imaginar no futuro abrindo espaço para um novo relacionamento, mas com muito mais cautela e firmeza. Não tenho pressa. Aprendi a valorizar meu próprio bem-estar, a estabelecer limites claros e, principalmente, compreendi que ninguém tem o direito de invadir a intimidade do outro e subjugar suas vontades, nem mesmo em nome da família. Às vezes penso que Dona Dirce escolheu seu próprio caminho de obsessão, arrastando o filho consigo. Quem sabe eu pudesse ter agido diferente, conversado mais. Mas lembro que dialoguei até onde pude, e dialoguei muito. Também recordo que ela virou as costas para mim e me diminuiu quando eu estava mais frágil. Sobre bruxaria ou coisas do tipo, não tenho certeza se eram reais ou se foram apenas boatos. Prefiro acreditar que energias negativas podem sim nos fazer mal, mas só se estivermos vulneráveis. Fiz o que Dona Aparecida recomendou. Perdoei mentalmente. Soltei o rancor. Por isso, sinto que essa sombra não me assombra mais. E quando a noite cai, já não ouço mais barulhos de chaves na porta que me gelam a espinha. Agora, quem decide o que entra ou não na minha vida sou eu. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Há alguns anos, vivi algo que até hoje me deixa sem resposta definitiva. Se este explicar, as pessoas ficam com a impressão de que tudo não passou de um pesadelo prolongado ou de algum surto causado pelo luto. Mas cada detalhe permanece vivo na minha memória, como uma marca que não desaparece. Vou contar do meu jeito fiel ao que senti, sem saber ao certo se tudo foi real ou se minha mente criou armadilhas para mim. Assim como tantos netos, recebi de minha avó um presente especial durante minha primeira comunhão. Uma pequena corrente de prata com uma medalha. A peça trazia a imagem de uma santa, e minha avó dizia que era para me proteger em qualquer momento de aflição. Lembro dela me dizendo: use essa medalha quando estiver com medo ou se sentindo sozinho. Assim, vai se lembrar de mim. Naquele dia eu estava muito feliz. A cerimônia foi simples, mas minha avó fez questão de me dar um abraço demorado e dizer o quanto estava orgulhosa de mim. Desde criança, eu a via como um pilar de fé na família. Não era uma mulher que saía muito, mas rezava todos os dias, e acredito que suas orações silenciosas tinham poder de acalmar qualquer um à sua volta. Contudo, alguns dias depois de receber a medalha, notei que meu pescoço ficava irritado toda vez que eu a usava. Uma coceira persistente, acompanhada de uma ardência estranha, quase como um pequeno choque. Falei com minha mãe e ela achou que eu tinha alergia à prata. É melhor você parar de usar isso, filho. Não deve ser bom para o seu corpo. Eu insisti em usar a medalha em algumas ocasiões, crendo que meu organismo se acostumaria, mas a reação só ficava pior. Passava-se pouco tempo, e eu já sentia calafrios que não faziam sentido, mesmo em dias quentes. Desisti de insistir e guardei o colar numa caixinha de música que eu tinha desde a infância. Um daqueles porta-joias com bailarina que gira quando se abre a tampa. Com o tempo, o objeto perdeu espaço nas minhas lembranças e foi ficando esquecido ali dentro. Alguns anos se passaram e minha vida seguiu normalmente. A medalha era apenas uma recordação de infância. Até que chegou o dia em que minha avó faleceu, de uma doença que se agravou de repente. Foi um golpe duro para todos na família. Ainda me lembro da madrugada em que recebi a notícia. Minha mãe chorava baixo, segurando o telefone com o rosto pálido. Fui abraçá-la e nós ficamos um tempo em silêncio, tentando assimilar a dor. O corpo de minha avó foi levado para uma casa funerária próxima. A família se reuniu para o velório. Entre primos, tios e amigos,
O clima era de tristeza profunda. Olhei para minha mãe, exausta de tanto chorar, e para meus tios que revezavam tentativas de consolar uns aos outros. Minha avó sempre estivera presente nos momentos difíceis de cada um, e parecia impossível que ela não fosse se levantar ali do caixão e dizer que tudo ficaria bem. Na madrugada do velório, vencido pelo cansaço, deitei-me em um sofá de canto. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas acabei pegando no sono. Sonhei com um corredor longo, mal iluminado. No fim dele, vi uma senhora de costas, o cabelo longo e grisalho preso num coque simples, muito parecido com o da minha avó. Tive um impulso de correr até ela, mas algo me segurava. Quando enfim me aproximei, ela se virou, mas o rosto que eu enxerguei não era o da minha avó. A expressão era de algo retorcido que sorria de um jeito vazio, gélido. Acordei com o coração disparado, encharcado de suor. Assim que abri os olhos, tive a nítida sensação de que ainda estava preso na atmosfera daquele sonho. O ar na sala do velório me pareceu denso, quase irrespirável. Levantei-me e olhei em volta. Alguns familiares dormiam em cadeiras ou improvisavam travesseiros nos próprios braços. Então, notei meu tio mais velho, deitado num sofá do outro lado. Ele estava de olhos abertos, mas não se mexia. Aquilo me deu um susto. Cheguei perto para ver se precisava de ajuda. Ele sussurrava algo, mas não entendi nenhuma palavra. A impressão que me deu é que tentava respirar, e seus braços estavam imóveis, como se alguém o segurasse. No instante em que me aproximei, senti um frio repentino. Parecia um vento gelado vindo de lugar nenhum. Tentei chamá-lo. Tio, você está bem? Precisa de alguma coisa? Ele não respondeu. Fez apenas um ruído abafado. Estava suando, a testa cheia de gotículas, e seus olhos estavam arregalados. Então, algo que jamais vou esquecer aconteceu. Tive a impressão de ver uma sombra pairando sobre ele. Uma forma indefinida, como se fosse uma fumaça escura que pesava contra seu peito. Não sei se foi minha vista cansada ou algum truque de luz, mas aquele instante me gelou o sangue. Meu tio, de repente, teve um espasmo. Seu corpo sacudiu de modo que não parecia um simples sobressalto. Ele contorceu a cabeça para trás, os braços se dobraram e voltaram à posição rígida. Senti o impulso de gritar, mas minha voz não saiu. Olhei ao redor buscando alguém acordado, mas todos pareciam em transe ou dormindo profundamente. De longe, ouvi um som que poderia ser o barulho de água pingando ou alguma goteira, mas soou alto o suficiente para chamar minha atenção. Virei-me e não encontrei nada que explicasse aquele ruído. Quando retornei o olhar ao sofá, meu tio estava totalmente imóvel, como se tivesse apagado. Corri até onde minha mãe estava. Mãe, o tio está passando mal, ele se mexeu de um jeito estranho agora. Ela veio, ainda meio atordoada pelo sono e pelo choro. Tentou falar com ele, mas ele não reagiu por alguns segundos. Até que, de repente, meu tio levou a mão ao peito, arfando de dor. Disse que estava com uma pontada insuportável. Minha mãe correu até a recepção da casa funerária. Por favor, tem como chamar um médico? Alguém que possa ver o que está acontecendo? A recepcionista respondeu que naquela data não havia médico de plantão. Sugeriu chamar a emergência. Então eu mesmo liguei para a ambulância, que chegou em poucos minutos. Levaram meu tio ao hospital e minha tia o acompanhou. Fiquei na casa funerária com a cabeça latejando e uma pontada de ansiedade que quase me fez vomitar. Passada cerca de 1 hora, minha tia telefonou avisando o pior. Meu tio havia morrido de um infarto fulminante. Os médicos até tentaram socorrê-lo, mas sua situação era grave demais. Naquele momento, minha mãe desabou. 2 membros da família tinham partido em poucos dias. O caos se instalou entre parentes que precisavam organizar 2 velórios ao mesmo tempo, sem saber direito o que fazer. O ar de desespero era sufocante. Depois de uma semana inteira de burocracias, orações e funeral duplo, finalmente voltei para casa, me sentindo um zumbi. Pensava que após esses dias absurdos, teria alguns momentos de tranquilidade para digerir tudo, mas estava enganado. Na noite em que cheguei, caí na cama e adormeci quase imediatamente. De madrugada,
Acordei com uma melodia familiar. Era a música da minha caixinha, aquela do porta-joias. Levantei-me, sem entender por que ela estaria tocando, pois sempre a deixava fechada. Quando olhei para a cômoda, a tampa da caixinha estava aberta e a bailarina girava devagar, como se alguém a tivesse acionado há pouco. Senti um arrepio. Fui até lá e parei o mecanismo. Ao fazer isso, reparei num detalhe ainda mais estranho. A medalha, que deveria estar guardada dentro do compartimento já há muito tempo, estava do lado de fora, sobre a tampa. Peguei-a, confuso. Com cuidado, recoloquei-a no fundo do porta-joias, fechei tudo e tranquei com a pequena chave. Voltei para a cama, convencido de que talvez minha mãe tivesse mexido nas minhas coisas ao organizar o quarto. Mas não perguntei nada naquela hora. Na manhã seguinte, despertei com uma sensação desconfortável no peito. Antes mesmo de me levantar, senti algo duro debaixo do travesseiro. Ergui a fronha e vi a mesma medalha ali. Meu coração disparou. Eu tinha certeza de que a deixara trancada no porta-joias, mas lá estava ela, solta no meu travesseiro. Corri até a cozinha onde minha mãe preparava café. Mãe, você mexeu na caixinha de música? Pegou a medalha para alguma coisa? Ela me olhou surpresa. Não toquei em nada do seu quarto, por que pergunta? Contei o que acontecera e ela franziu o senho. Suspirou antes de responder. Talvez seja um sinal de que sua avó ainda está tentando comunicar algo. Precisamos rezar por ela. Pode ser que a alma dela esteja inquieta. Minha mãe acendeu uma vela no canto da sala, colocou a medalha ao lado e começou a rezar em voz baixa. Eu fiquei observando, sem coragem de dizer que não achava aquilo normal. Desde a morte do meu tio, qualquer menção de algo sobrenatural me deixava travado de medo. Naquela noite ela me recomendou: faça a mesma coisa no seu quarto. Acenda uma vela, reze e peça para sua avó encontrar paz. Confesso que estava com receio, mas obedeci. Coloquei a medalha ao lado de uma vela acesa sobre o criado mudo. Enquanto rezava, tive a impressão de que a corrente se mexia sozinha. No começo, achei que fosse a chama da vela balançando, mas vi a medalha deslizar um pouco, como se alguém a tivesse empurrado. Meus pelos se arrepiaram e eu recuei, chegando a tropeçar nos pés da cama. Corri para a sala ofegante. Minha mãe me segurou pelos ombros. O que aconteceu? Você está pálido. Expliquei o que vi. Ela tentou manter a calma, mas vi em seu olhar que estava assustada também. Na madrugada, antes de pegar no sono, escutei meu nome sendo chamado. Não era a voz doce da minha avó, mas algo baixo, quase arranhado. Me cobri até as orelhas, rezando para que fosse fruto da minha imaginação cansada. As noites seguintes não melhoraram. Certa vez acordei com um barulho de arranhão na parede. A caixinha de música se abriu sozinha de novo. Levantei-me, apaguei a vela e fechei a tampa da caixinha, mas tive a nítida impressão de ver uma silhueta agachada no canto do quarto. Era escuro. Poderia ter sido apenas uma ilusão de ótica, mas senti um calafrio instantâneo. Não precisei de mais nada para me convencer de que havia algo estranho acontecendo com aquele objeto. Acontece que minha mãe, talvez em negação, continuava repetindo que era o espírito da minha avó. Alguns dias depois, ela me chamou para mostrar algo que a deixou perplexa. Havia levado a medalha para um homem do bairro que trabalhava com peças antigas, pedindo que ele a limpasse. Ele a devolveu dizendo que o metal estava queimado por dentro, como se tivesse sido aquecido em temperaturas altíssimas. Coisa que não fazia sentido, pois a medalha ficava guardada na caixinha de música. Quando peguei o objeto nas mãos, senti um cheiro esquisito parecido com enxofre. Devolvi rapidamente nauseado. Foi aí que minha mãe resolveu pedir ajuda a uma mulher que vivia num lugar afastado e lidava com casos espirituais. Disse que já tinha resolvido muitos problemas de energias negativas de conhecidos. Eu e ela fomos até a casa dessa mulher, um lugar simples, repleto de imagens religiosas na entrada. Cheirava a incenso. Assim que minha mãe tirou a medalha da bolsa, a mulher franziu a testa dizendo: "Tem uma presença forte aqui dentro. Isso não é só um espírito de pessoa falecida. Sinto algo mais perturbador, como se tivessem usado essa medalha para fins obscuros." Minha mãe ficou atônita.
Tentou argumentar que a medalha era abençoada pela fé de minha avó, mas a mulher cortou a conversa. Alguém trabalhou em cima disso para atrair uma força ruim. Não foi a sua mãe, com certeza, mas essa corrente virou um ímã para algo que não pertence a este mundo. Eu gelei por dentro. Ela recomendou que procurássemos alguém mais experiente em lidar com esse tipo de bruxaria, pois a situação parecia grave. Então indicou um homem que morava num povoado afastado, famoso por desfazer maldições. No dia seguinte, acordamos cedo e viajamos até lá. Era uma área simples, com casas de tijolos rústicos e galinhas pelo quintal. O homem nos recebeu numa sala pequena, onde senti cheiro de ervas secas penduradas no teto. Ele pediu que contássemos tudo sem omitir nada. Falamos das 2 mortes na família, do velório, das aparições e do cheiro estranho na medalha. Ele fez uma pausa, fechou os olhos e segurou a medalha entre os dedos. Perguntou se minha avó tinha inimigos ou se suspeitávamos de alguém. Minha mãe e eu nos entreolhamos confusos. Às vezes as pessoas têm inveja, rancor guardado e recorrem a artifícios obscuros. Se essa medalha pertencia à falecida, pode ter sido amaldiçoada como forma de atingi-la, disse ele com a voz firme. Depois usou um baralho de cartas que, segundo ele, mostraria a origem dessa negatividade. As cartas saíram todas embaralhadas, mas o homem parecia saber interpretá-las. A expressão dele se tornava mais densa a cada carta virada. O problema não morreu com sua avó, explicou. Ela pode ter sido o alvo inicial, mas agora essa força se espalha entre vocês que usaram ou mantiveram os objetos que ela presenteou. Minha mãe ficou em silêncio, a mão trêmula. Perguntou o que deveríamos fazer para resolver. O homem respondeu que precisaríamos enterrar a medalha em um lugar afastado, após um ritual de purificação feito por toda a família. Antes, porém, deveríamos levar a medalha até um sacerdote para uma oração de exorcismo, pois o objeto estava, segundo ele, contaminado por uma energia bastante pesada. Voltamos e avisamos os parentes. Alguns não acreditaram muito. Acharam que era exagero nosso, mas outros admitiram que também estavam tendo pesadelos e estranhas coincidências em casa. Minha tia, que morava longe, ligou chorando, dizendo que sua filha havia ficado doente de repente, com febres sem diagnóstico. Rapidamente, todos concluíram que havia algo errado. O sacerdote aceitou receber nossas medalhas, pois cada neto tinha uma. Colocou-as sobre o altar e começou a rezar. No exato momento em que ele pronunciou as primeiras palavras da oração, senti um calor incomum na mão, que segurava a minha medalha por um instante. Soltei-a e, quando caiu sobre a toalha do altar, percebi que ela escurecia aos poucos, como se estivesse sendo queimada. Um cheiro amargo, que lembrava enxofre, se espalhou pela capela. 2 velas se apagaram sozinhas. O padre interrompeu a oração e nos mandou tirar aquelas medalhas dali. Vocês precisam enterrar isso longe. Não deixem na casa de ninguém. Ele nos abençoou e pediu para rezarmos todos os dias, pedindo proteção. Seguindo o conselho do homem do povoado, marcamos um ritual de purificação na casa de uma das minhas tias. Reunimos a família, acendemos velas, aspergimos água benta pelos cômodos e recitamos orações. O ambiente pesou. De vez em quando, ouvíamos os cachorros da rua latindo freneticamente, sem razão aparente. A sensação era de que algo nos observava de fora. Quando chegou a vez de purificar minha casa, minha mãe e eu repetimos os passos com calma. Acendemos velas, rezamos, jogamos água benta na sala, na cozinha, nos quartos. A luz piscou no momento em que entrei no meu quarto e senti um arrepio. Cheguei a ouvir um ruído baixo, semelhante a um sussurro. É coisa da sua cabeça. Tentei me convencer. Mas ao borrifar água benta nos cantos do quarto, tive a mesma impressão de uma sombra agachada perto da minha cama. Minha mãe continuou as orações e eu congelei. A sombra pareceu se mover. De repente, apagou-se a única vela que tínhamos ali. No breu total, senti o ar gelado. Tive a impressão de uma presença se aproximando, quase um toque na minha nuca. Minha mãe reacendeu a vela e tudo sumiu como num piscar de olhos. Fiquei suando frio.
Depois desse ritual, tivemos uma trégua de alguns dias. Nenhum barulho estranho, nenhuma aparição, mas eu não estava em paz. O homem do povoado dissera que ainda precisaríamos dar um fim definitivo à medalha. Então minha mãe, mais 2 tios e eu saímos num carro, rumo a um lugar bem ermo. Cavamos um buraco e colocamos todas as medalhas lá dentro. Antes de cobrir, jogamos água benta e rezamos. O homem havia dito: não olhem para trás quando forem embora. Assim fizemos. Partimos sem espiar. Naquela noite dormi melhor. Pela primeira vez em muitos dias, não escutei nada estranho. Acordei me sentindo renovado, mas ainda me perguntava se tudo não teria sido fruto de estresse, de medo prolongado. Contudo, certas marcas físicas não se explicam facilmente. Minha nuca, por exemplo, continuava com manchas de irritação, como se eu tivesse encostado num metal que provocava alergia. Os dias se passaram e a atmosfera em casa melhorou muito. A caixinha de música ficou quieta, sem se abrir sozinha. Não senti mais presenças no meu quarto. Minha mãe retomou a rotina de trabalho e eu segui a vida também. Contudo, ainda tem vezes em que à noite ouço um rangido no corredor, como passos leves, e uma lufada de vento parece atravessar meu quarto sem abrir janela alguma. Talvez sejam apenas lembranças que a mente reproduz, ou talvez algo maior que eu ainda não compreendo. Cheguei a comentar com minha mãe e ela só fez o sinal de quem expulsa qualquer mau pensamento. Vamos continuar rezando, filho. Seja o que for, não é mais bem-vindo aqui. Se essa história não passou de uma sucessão de coincidências, lutos e abalos emocionais que me fizeram enxergar o que não existia, nunca vou saber ao certo. Mas garanto que, enquanto tudo acontecia, parecia tão real quanto qualquer cena do dia a dia. E basta eu fechar os olhos para lembrar da escuridão daquela madrugada no velório. A dor que senti, o pavor que me consumiu. Não é fácil apagar isso do coração. Às vezes, a nossa mente prega peças, mas sinto que havia algo além da simples imaginação. Por precaução, não quero ver a corrente daquela medalha de novo, nem ouvir sua pequena caixa de música se abrindo na calada da noite. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.